Olá, eu sou o pastor Adejalan Ramos. Hoje nós estamos iniciando uma série de lições sobre o livro de 1º e 2º Samuel. O tema desse trimestre é o governo divino em mãos humanas, liderança do povo de Deus em 1º e 2º Samuel. Então, nesse trimestre estudaremos esses dois importantes livros do Antigo Testamento, 1º e 2º Samuel. Teremos então uma visão geral acerca desses livros nessa primeira lição. A primeira lição, a lição de número 1, é uma lição introdutória, conhecendo os dois livros de Samuel. É o tema da lição 1. Primeiramente, nós verificamos no comentário da lição o contexto histórico de 1º e 2º Samuel. O comentarista ele fala sobre a originalidade de Samuel. Nós devemos lembrar que o livro de 1º e 2º Samuel faz parte do Antigo Testamento e, consequentemente, sendo um livro histórico, ele tem algumas complexidades. Isso exige atenção e uma dedicação maior, tanto dos alunos quanto do professor da escola dominical. O comentarista, abordando sobre a originalidade de Samuel, ele nos informa que os livros de 1º e 2º Samuel formavam uma só obra, da mesma forma que 1º e 2º Reis e 1º e 2º Crônicas. Os livros de Samuel formam uma narrativa que trata da história de Israel a partir da sua entrada em Canaã, isso no século 12 a.C. até o cativeiro babilônico. Devemos lembrar que esses livros, 1º e 2º Samuel, não são meramente ou tão somente livros históricos ou narrativas históricas. Eles são também a palavra de Deus. Os livros do Antigo Testamento, os livros históricos, eles também são a palavra de Deus. Eles também fazem parte das Escrituras, pois o grande objetivo da Bíblia é narrar a história da salvação. A história da salvação, ela perpassa por vários momentos, desde o Antigo até chegar ao Novo Testamento. E um desses períodos é exatamente abordado pelo livro, então, de 1º e 2º Samuel. Quais são as personagens principais deste livro? As personagens principais deste livro é comentado pelo autor do comentário, no ponto 2, no item 2 da primeira parte, e dentre as principais personagens nós temos Samuel, profeta, Saul, primeiro rei de Israel, e Davi, que é chamado o homem segundo o coração de Deus. Bem, vamos trazer mais algumas informações para nós conhecermos melhor o livro de 1º e 2º Samuel. Bem, em relação ao título do livro, nos manuscritos hebraicos mais antigos, 1º e 2º Samuel eram considerados um livro só. Mais tarde eles foram divididos em dois pelos tradutores da versão grega, a chamada versão Septuaginta. Essa divisão ela foi seguida pelos tradutores para o latim, que é a versão Vulgata, e pelas traduções modernas na nossa língua e no hebraico. Os primeiros, então, manuscritos hebraicos deram ao primeiro livro o nome de Samuel, em homenagem ao homem que Deus usou para estabelecer o reino de Israel. Os textos hebraicos subsequentes e as versões em português chamaram o livro dividido de 1º e 2º Samuel. A Septuaginta os designou o primeiro e o segundo livro dos reinos, e a Vulgata, 1º e 2º Reis, sendo que os nossos 1º e 2º Reis são chamados de 3º e 4º Reis. Então, em relação ao título do livro. Em relação a autor e data, a tradição judaica atribuía a autoria de Samuel ao próprio Samuel, ou a Samuel, Natã e Gade, isso com base em 1º Crônicas 29:29. Mas Samuel não pode ser o autor de todo o registro, já que ele há o registro da sua morte em 1 Samuel 25:1, antes dos acontecimentos associados ao reino de Davi. Além disso, Natã e Gade foram profetas do Senhor durante a vida de Davi, e não estariam vivos quando o livro de Samuel foi escrito. Embora os registros desses três profetas pudessem ter sido usados como fonte de informação para escrever 1º e 2º Samuel, o autor humano desses livros é desconhecido. Essa obra chega ao leitor como uma composição anônima, ou seja, o autor humano fala em nome do Senhor e dá a interpretação divina
dos acontecimentos narrados. O livro de Samuel não contém qualquer indicação clara da data de sua composição, que seu autor os escreveu depois da divisão do reino entre Israel e Judá em 931, é evidente por algumas referências que nós temos no livro a Israel e Judá como entidades distintas. Nós vemos, por exemplo, em 1 Samuel 11, 18, 17, 52, 18, 16, 2 Samuel 5, 5, 2 Samuel 11, 11. Também a declaração de que Ziclag pertencia aos reis de Judá até o dia de hoje. Isso está em 1 Samuel 27, 6, e isso nos apresenta uma clara evidência de que este foi escrito em data pós-salomônica. Entretanto, não existe essa clareza sobre a qual seja a data mais tardia possível para a composição. Entretanto, no cânon hebraico, 1 e 2 Samuel foram incluídos nos chamados profetas anteriores, junto com Josué, Juízes e 1 e 2 Reis. Se os profetas anteriores eles foram compostos com uma unidade, então Samuel deve ter sido escrito durante o cativeiro babilônico, já que 2 Reis termina durante o exílio. Contudo, como Samuel possui um estilo literário distinto ou de reis, é muito provável que tenha sido escrito antes do exílio, durante o período do reino dividido, sendo que posteriormente passou então a fazer parte dos profetas anteriores. Então, em relação a essa questão do autor e data, né? Em relação à questão do pano de fundo do livro, é interessante quando vamos estudar um livro da Bíblia, estar atento à questão do pano de fundo, especialmente os livros do Antigo Testamento. A maior parte, então, da ação registrada de 1 e 2 Samuel aconteceu no planalto central da terra de Israel e seus arredores. A nação de Israel, nesse período, concentrava-se grande parte numa área que se estendia da região montanhosa de Efraim ao norte até a região montanhosa de Judá ao sul, e entre 24 e 56 quilômetros do leste a oeste. A cadeia de montanha central elevava 450 a 1.000 metros acima do nível do mar. As principais cidades do livro de 1 e 2 Samuel estavam localizadas então no Planalto Central. As principais cidades eram Siló, que era a residência de Eli e do tabernáculo, Ramá, que era a cidade natal de Samuel, Gibeá, que era o quartel-general de Saul, Belém, que foi o local do nascimento de Davi, Hebrom, que foi a capital de Davi quando ele governou Judá, e Jerusalém, que foi a cidade de Davi de forma definitiva. Então, os acontecimentos de 1 e 2 Samuel ocorreram entre o ano 1105 a.C. O nascimento de Samuel, depois nós temos o período das últimas palavras de Davi. Então, o livro compreende aproximadamente 135 anos de história. Durante esse período, que a nação esteve governada pelos juízes, foi o período dos juízes, uma nação única, unida, governada por uma monarquia centralizada. Então, é a questão do pano de fundo do livro de 1 e 2 Samuel. Devemos considerar também, então, o livro de 1 e 2 Samuel ele abrange um período de cerca de um século da história da nação de Israel, que vai do nascimento de Samuel até a morte de Saul, né? Enquanto o livro de 2 Samuel, ele ocupa-se exclusivamente do reinado de Davi. O livro de 1 Samuel, ele se ocupa de 3 transições importantes, na liderança nacional de Israel, que é de Eli para Samuel, de Samuel para Davi, aliás, de Samuel para Saul e de Saul para Davi. Então, uma palavra-chave que nós podemos dizer em relação ao livro de Samuel é a palavra transição. Pelo menos 3 transições importantes são relatadas no período do livro de Samuel. Há uma unidade literária, a gente pode perceber isso no livro de 1 e 2 Samuel, embora houve essa divisão, mas originalmente era um só livro, e há claramente uma unidade literária no livro. O trabalho final desse livro foi obra, então, de um historiador inspirado. A pessoa que deu o toque final, que foi o editor, então, deste livro, de Samuel, certamente ele empregou alguns arquivos literários da época, inclusive ele usou
as próprias crônicas de Samuel, né? Bem, então o propósito do livro de Samuel, especialmente 1 Samuel, é mostrar então um período muito importante da história de Israel no Antigo Testamento. Um período decisivo da nação de Israel no Antigo Testamento, em que as rédeas do governo passam do juiz para o rei. Ou seja, o livro de Samuel, então, ele abrange um período de transição do período dos juízes para a monarquia em Israel. O livro relata a tensão entre a expectativa do povo quanto a ter um rei, todas as nações tinham um rei, e a nação de Israel também queria um rei. E ela mostra também quais são os padrões teocráticos de Deus para o rei do seu povo. O livro também mostra a desobediência, a violação dos princípios teocráticos que levaram Deus a rejeitá-los e substituí-lo como rei. Nós temos então essas características nesse propósito aí do livro de Samuel. Bem, se nós formos ter uma visão geral, uma visão panorâmica do livro de Samuel, o livro de Samuel ele foca então 3 grandes líderes. Estou falando nesse momento especialmente 1 Samuel. Saul e Davi. Samuel foi o último dos juízes, ele foi também o primeiro a exercer o ofício profético. Ele foi um homem, inclusive, um grande vulto do Antigo Testamento, de uma grande espiritualidade. As questões relacionadas à biografia de Samuel, nós vamos estudar a partir da próxima lição. Foi dotado de dom profético, ele conduziu Israel a um avivamento no culto a Deus, ele lançou o alicerce que situou os profetas na sua devida posição em Israel, e ele também estabeleceu a monarquia israelita como um reino teocrático. Então, a importância de Samuel é muito grande no Antigo Testamento. Podemos afirmar que a importância e a grandeza de Samuel, ela só é, inclusive, ultrapassada pela de Moisés no período do Êxodo. No período do Êxodo, nós temos o grande vulto Moisés, e nesse período de transição para a monarquia, nós temos então o grande vulto Samuel. Em segundo lugar, o primeiro livro do Samuel, ele ocupa-se sobre a narrativa de Saul se tornando o primeiro rei de Israel. O povo queria um rei, como todas as nações tinham, e então não demorou muito para então Saul assumir o comando da nação, e ele também revelou que ele não tinha aptidão espiritual para exercer aquele cargo teocrático. Daí Deus então, inclusive, o rejeitou. O terceiro grande ponto central e elemento que se destaca no livro de 1 Samuel, que inclusive prossegue também para o livro de 2 Samuel, é Davi, o homem escolhido por Deus como seu representante como rei. Foi ungido por Samuel, né? Ele não ocupou o cargo pela força, pela subversão, deixou o caso inclusive nas mãos de Deus, e o livro então descreve então como foi que Davi ele assumiu o seu reinado, as suas conquistas, a sua expansão, a consolidação do reino davídico. É o que a gente pode observar então no livro de Samuel. Vamos considerar agora algumas questões relacionadas a aspectos históricos e teológicos então do livro. O início do livro de Samuel, Israel se encontrava deficiente espiritualmente, os sacerdotes eram corruptos, a arca da aliança não estava no tabernáculo, havia inclusive a prática da idolatria, os juízes eram desonestos, né? Mas mediante a uma influência piedosa de Samuel e Davi, essas condições elas foram então revertidas. O livro de 2 Samuel termina inclusive com a ira do Senhor sendo afastada de Israel. Durante esse período de 1 e 2 Samuel, os anos que são narrados em 1 e 2 Samuel, os grandes impérios do mundo antigo estavam enfraquecidos. Na época, por exemplo, nem o Egito, nem as forças da Mesopotâmia, da Babilônia, da Assíria constituíam ameaça para Israel. As duas nações mais hostis a Israel neste período eram a nação dos filisteus, a oeste, e a dos amonitas, a leste. O maior contingente dos filisteus havia migrado para ilhas Egés e da Ásia Menor no século XII a.C. Depois de ter negado acesso ao Egito, eles foram se estabelecendo, então, entre outros filisteus, que já estavam ali ao longo da costa mediterrânea da Palestina. Os filisteus controlavam o uso do ferro,
e isso dava uma certa vantagem militar para eles e também econômica. Isso é registrado em 1 Samuel 13, 19 a 22. Os amonitas, que eram os descendentes de Ló, viviam no planalto transjordaniano. Davi conquistou os filisteus e os amonitas junto com outras nações ao redor de Israel. Então, considerando agora o aspecto teológico, podemos dizer que existe pelo menos 4 grandes temas teológicos que predominam no livro de Samuel. O primeiro é a aliança davídica. Os livros são literalmente emoldurados por 2 referências ao rei ungido, na oração de Ana e na canção de Davi. É uma referência, inclusive, ao Messias. Os acontecimentos, inclusive, na vida de Davi, registrados em Samuel, eles prenunciam as ações do filho maior de Davi, que é o Senhor Jesus Cristo, que viria no futuro. O segundo tema predominante, tema teológico predominante no livro de Samuel, é a soberania de Deus. A soberania de Deus ela é vista de forma muito clara, muito evidente nesses livros. Um exemplo é o nascimento de Samuel, que é a resposta à oração. Também com relação a Davi, nada poderia frustrar os planos de Deus, né, para fazê-lo reinar em Israel. Isso mostra então a soberania de Deus que conduziu Davi ao trono e conduziu Davi conforme os propósitos eternos de Deus para a nação naquele período. O terceiro tema teológico predominante no livro de Samuel é a obra do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo na capacitação dos homens para desempenhar as funções que foram designadas por Deus. Isso é muito evidente durante o livro. O Espírito do Senhor veio sobre Saul e Davi, logo depois que eles foram ungidos como reis. O poder do Espírito Santo trouxe profecia e também trouxe vitória na batalha. E o quarto e último tema teológico predominante nos livros de Samuel são as consequências pessoais e nacionais do pecado. Os pecados de Eli e de seus filhos resultaram na morte deles. A falta de reverência pela Arca da Aliança levou à morte muitos israelitas. A desobediência de Saul resultou em que ele foi julgado pelo Senhor, que o rejeitou como rei de Israel. Embora Davi foi perdoado nos seus pecados, tanto de adultério quanto de assassinato, isso depois da sua confissão, ainda assim sofreu as inevitáveis e devastadoras consequências, então, do pecado. Então, os aspectos históricos e os temas teológicos predominantes, então, no livro de Samuel. Bem, então Samuel ele é um divisor de águas. O comentarista ele aborda que Samuel é um divisor de águas para a nação de Israel, no período então do Antigo Testamento, né? Aquele período então de transição. Samuel entra em cena em um momento de crise espiritual e Samuel então ele deu uma grande contribuição para a nação, lançando os alicerces então do ofício profético. Ele preserva o sacerdote e ele também estrutura a base do sistema monárquico. Então, daí a grande relevância da personagem Samuel e também do livro de Samuel. Então deu para você ver que esse é o tema que nós vamos estudar nesse trimestre. Essa lição de número 1 é uma lição introdutória, conhecendo os 2 livros de Samuel. Então, prezado professor de escola dominical, nessa primeira lição trabalhe esses aspectos introdutórios do livro de Samuel. Quem escreveu, por que escreveu, a data que escreveu, trabalhe o fundo histórico do livro, também trabalhe os temas teológicos, enfim, mostre os elementos introdutórios principais do livro de 1º e 2º Samuel para introduzir o aluno neste assunto tão relevante. Você deve considerar que alguns alunos talvez já conheçam o livro de Samuel, mas certamente pode ter alunos novatos que não conhecem o livro de Samuel. E para estudar um livro da Bíblia é necessário estudar primeiramente os aspectos introdutórios. Então trabalhe bem os aspectos introdutórios nesta primeira lição, para que o aluno então tenha base suficiente para avançar no estudo nas lições posteriores, nas lições seguintes. Portanto, que Deus possa abençoar cada professor e cada aluno da escola dominical. Incentive os alunos a participar, a trazer novos alunos, inclusive a ler também o 1º e 2º Samuel. Faça uma jornada de leitura na sua classe de escola dominical. Incentive os alunos a começar rapidamente a leitura de 1º e 2º Samuel em suas casas. Isso é muito importante para o estudo deste trimestre. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula, em nome de Jesus.